Bom dia, que o seu dia hoje seja um dia abençoado pelo Senhor, um dia cheio da presença e da glória de Deus na tua vida, um dia que possa ser o dia que o Senhor preparou para te dar a vitória, porque todos os dias da nossa vida são dias de bênção, dias onde o Senhor está sempre conosco, nos proporcionando um dia melhor do que o outro. Cada dia na presença do Senhor são dias maravilhosos, dia onde nós possamos se alegrar diante de Deus, porque nosso Deus tem sido bom para cada um de nós. Somos gratos a Ele por cada dia nós poder se levantar com saúde, trabalhar, né? Então isso é dádiva de Deus, é porque o Senhor tem nos ajudado, porque o Senhor tem nos sustentado na sua presença. Então, quero desejar a todos vocês nessa manhã que sejam muito bem-vindos ao meu canal. Quero que o Senhor pedir para o Senhor abençoar a vida de cada um de vocês que tem acompanhado os meus vídeos, tem assistido, e eu creio que Deus tem falado com vocês, né? Porque a palavra do Senhor, ela é poderosa, né? Ela nos transforma, ela nos edifica, ela nos liberta. Então esse é o objetivo de todas as segundas-feiras nós estarmos aqui com uma palavra de Deus que vem diretamente do Senhor para falar aos nossos corações. Quero falar para você que hoje talvez esteja enfrentando um dia difícil, mas não tenha medo, né? Nós estamos continuando, dando continuidade à série sobre o medo. E quando nós lemos a palavra do Senhor, o que mais nós encontramos dentro da palavra do Senhor é o Senhor nos aconselhando para que nós não tenhamos medo. Essa palavra ela está várias e várias vezes escrito na Bíblia falando: não temas, não tenham medo. Quando o Senhor fala isso para nós, não temer e não ter medo, é porque o Senhor tem a plena certeza que Ele é poderoso e que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Então, você que está enfrentando um dia hoje, talvez aos teus olhos humanos seja um dia difícil, eu quero declarar a bênção do Senhor na sua vida. Quero declarar que você, em nome de Jesus, já venceu essa batalha, esse desafio, esse obstáculo, né? Então, hoje nós vamos trazer como exemplo para nossas vidas a história do profeta Elias. Eu creio que todos conhecem a história do profeta Elias. Elias era um grande homem de Deus, usado por Deus, escolhido por Deus para fazer a vontade de Deus aqui na terra, né? Então eu creio que Elias foi um homem que ele se doou totalmente ao Senhor. Entregou a vida dele totalmente nas mãos do Senhor para viver aquilo que o Senhor tinha para ele, para viver os propósitos de Deus na vida dele. Sabemos que cada um de nós temos propósito de Deus, né? Nós não viemos aqui nessa terra por acaso ou passear, né? Nós viemos aqui também para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Todos nós somos chamados e escolhidos por Deus para viver aquilo que Ele tem para nós, né? Então, se você está triste nessa manhã, não desanime, né? Por mais que você esteja passando por algum desafio, saiba que tudo isso é para que você possa viver o propósito de Deus na tua vida. Amém? Então, eu vou ler apenas um versículo aqui no livro de 2 Reis, capítulo 19. Depois, se você quiser meditar nessa palavra, você pode estar lendo esse capítulo inteiro, né? Eu vou ler apenas um capítulo aqui no capítulo. Vou ler apenas um versículo aqui no capítulo 19, onde fala. No versículo 9 fala assim: Ali entrou numa caverna
onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que faz aqui, Elias? Então, apenas esse versículo. O que eu quero falar para vocês é que sobre Elias era um homem escolhido por Deus, um profeta de Deus que fazia apenas a vontade de Deus aqui na terra. Elias, ele orava para não chover, não chovia. Elias, ele orava para chover e voltava a chover. Elias, ele orava para cair fogo do céu e caía fogo do céu. Então, era um homem que vivia somente para Deus. Então, essa palavra fala que Elias, certo dia, ele enfrentou um desafio com 400 profetas de Baal. E ali naquele desafio que ele teve, Deus se revelou ali através da vida de Elias, e Elias matou a espada 400 profetas de Baal. E a palavra diz que quando Jezabel, que também era um instrumento de Baal, quando ela soube dessa notícia que Elias tinha matado 400 profetas de Baal, ela ficou indignada e ali ela manda uma mensagem para Elias. E nessa mensagem ia falando para Elias que ela ia matar ele dentro de 24 horas. Ali naquela mensagem ela falava, ela jurava diante de todos os deuses que ela servia que não era o nosso Deus verdadeiro, né? E ela jurava ali que naquele mesmo, no outro dia, aquele mesmo horário, ele estaria morto porque ela ia matá-lo. E essa palavra nos mostra o quanto o inimigo das nossas vidas, todos nós sabemos quem é, né? Ele tenta paralisar a obra de Deus na nossa vida. Ele trabalhava para Deus, ele fazia a obra de Deus, a vontade de Deus, mas o inimigo, ele tentava de todas as maneiras paralisar a vida de Elias. E conosco também não é diferente, né? Sabemos que quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, o inimigo ele luta de todas as maneiras para nos paralisar. Mas quando nós somos escolhidos por Deus, quando nós vivemos na direção de Deus, na presença de Deus, nada e ninguém pode impedir o trabalhar de Deus na nossa vida, o propósito de Deus na nossa vida. Nada, a palavra de Deus que nada pode nos separar de Cristo, nem a doença, nada, porque muitas vezes as enfermidades vêm sobre um servo de Deus, tentando de todas as maneiras paralisar, às vezes o medo, como eu falei para vocês semana passada, que o medo, ele é um principado que ele paralisa a vida do ser humano, principalmente daqueles que andam com Deus. Se nós não vigiar e nos deixar ser dominado pelo medo, ele paralisa a nossa vida. Nós temos esse exemplo na vida de Elias. Elias era um homem muito usado por Deus, ele clamava e Deus respondia. E de repente ele recebe uma mensagem de Jezabel, um instrumento do inimigo aqui na terra, e manda ameaçar Elias que dentro de 24 horas ela vai matar Elias. E Elias, ele teme. Elias fica com medo. Elias, ele se deixa ser dominado pelo medo. Agora imaginamos um homem que enfrentou 400 profetas de Baal, matou todos os 400, não deixou nenhum vivo e de repente ele é dominado pelo medo apenas por causa de uma mensagem, de uma ameaça. E assim somos nós.
Nós estamos na presença de Deus, nós tentamos de todas as maneiras fazer a vontade de Deus, né? Nós sabemos que não é fácil, né? Viver na presença de Deus da maneira que agrade a Ele, né? Mas também nós sabemos que o nosso Deus, Ele é poderoso para nos ajudar, porque nós sozinhos nós não conseguimos, mas o nosso Deus, Ele está sempre nos fortalecendo, nos ajudando para que nós possamos estar sempre na presença dEle. Então Elias, quando recebe aquela ameaça, Elias teme, Elias é dominado pelo medo e Elias foge. E a palavra diz que Elias fugiu e foi se esconder em uma caverna. E de repente, em primeiro lugar, ele foge e fica debaixo de um pé de árvore e ali ele pede a morte. Ele fala para Deus: Senhor, eu tenho sido zeloso pela tua obra. Eu tenho feito tudo que o Senhor tem me mandado. Eu tenho feito a tua vontade. Eu tenho cumprido com o propósito que o Senhor tem na minha vida. Mas agora chega. Agora eu não quero mais, né? E ali Elias fica. E de repente, o Senhor envia creio que os anjos deles ali. A Bíblia fala que foi um corvo, né? Um pássaro. E ali ele vai e leva comida e água para Elias. E ali, através daquela comida, Elias se fortalece novamente, né? E Deus fala: levanta-te, porque o caminho que eu tenho para você é longo. Então, enquanto o inimigo ali fala para Elias, manda mensagem para Elias que vai matar ele dentro de 48 horas, Deus envia o seu anjo ali até Elias e fala: levanta-te, porque o caminho que eu tenho para você é longo. Então Deus ali está mostrando através da sua palavra que mesmo Elias tenha recebido ameaça de morte, mesmo que o inimigo esteja à procura de Elias para matar, mas ele não vai ter poder de tocar em Elias, porque o próprio Deus está falando ali: levanta-te, porque a tua caminhada é longa. O caminho que eu tenho para você é longo. E assim somos nós, meus irmãos. Às vezes nós tememos coisa tão mínima, coisas tão pequenas diante de Deus. Às vezes nós vamos no médico, o médico pede para nós fazer um exame e nós tememos. Nós já ficamos com medo mesmo sem saber o que vai acontecer. Às vezes tem pessoas nos hospitais com um diagnóstico que não é muito bom aos olhos humanos. E ali ele entra, é dominado pelo medo. Às vezes recebemos uma má notícia e ali não vigiamos e deixamos que o medo nos domine. Mas nessa manhã, a palavra que o Senhor tem para mim e para você: não tenha medo. Não se deixe ser dominado pelo medo. O medo, ele nos paralisa. E essa é a intenção do inimigo: nos amedrontar para que nós possamos ser paralisados. Era isso que Jezabel queria fazer com Elias. Ela queria amedrontar Elias para que Elias parasse tudo aquilo que Deus tinha para fazer através da vida de Elias. E nessa manhã a palavra que o Senhor tem para mim e para você: não deixe ser dominado pelo medo. Por mais difícil que seja a situação que você está passando, mesmo que você olhe em volta, ao teu redor, e veja que não há nenhuma solução para você sair de dentro desse problema. A palavra de Deus fala que quando todos os recursos humanos, todos os recursos da terra falham, é a hora de Deus entrar em ação. Deus, ele até permite que nós passe por situações
que nós olhemos para um lado e para o outro e não veja nenhuma saída. Mas quando nós olhamos para a grandeza de Deus, nós conseguimos enxergar que tudo que nós passamos ou que estamos passando não é nada diante da grandeza de Deus. Ah, mas o médico falou que eu estou com isso, eu estou com aquilo, e eu estou desesperada, eu estou com medo. Eu quero dizer para você nessa manhã, olhe para o poder de Deus. É maior do que tudo isso que você tem passado. É maior do que tudo isso que você está enfrentando. A palavra de Deus também nos dá um exemplo de Pedro e os apóstolos, os discípulos. A palavra fala que eles estavam ali num barco em alto mar e de repente surge uma grande tempestade. E ali aquela tempestade é tão forte que leva o barco para um lado, para outro, a ponto do barco afundar com eles. E a palavra diz que eles também tiveram medo. A diferença ali daquela tempestade é que Jesus estava vendo tudo. Assim como Jesus, como Deus, está vendo tudo que você está passando. Não tenha medo porque você não está sozinho. Essa situação que você está passando está nas mãos de Deus. Deus está controlando tudo, porque Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Então a palavra diz que aqueles discípulos, eles temeram, eles acharam também que iam morrer. E de repente surge alguém andando sobre as águas. E ali a palavra diz que eles ainda ficam com mais medo, eles gritam, achando que é um fantasma. E ali Jesus chega, fala para eles, não tenham medo, sou eu. O que Deus está falando para nós nessa manhã? Não tenha medo, sou eu estou aqui com você. É só você abrir os seus olhos espirituais e ver que você não está sozinho, eu estou aqui do seu lado. Por que os olhos espirituais? Porque quando nós olhamos apenas com os nossos olhos carnais, nós não conseguimos enxergar nada espirituais. Com nossos olhos carnais, nós só enxergamos o mundo, as coisas do mundo, os recursos do mundo. Mas quando nós olhamos com os olhos espirituais, nós conseguimos enxergar a grandeza de Deus. Ver o quanto Ele é grande e poderoso e que todas as situações, por mais difícil que seja, não são nada diante do poder dele. E ali Pedro fala de dentro ali daquele barco que está a ponto de afundar com eles e morrerem todos. Pedro fala, Senhor, mestre, se é tu mesmo, faz com que eu também ande sobre as águas. E a resposta de Jesus é essa, vem Pedro. E a palavra diz que Pedro desce do barco no meio daquela tempestade e sai andando sobre as águas. Pedro, ele saiu andando sobre as águas e olhando somente para Jesus. Mas a palavra também fala que Pedro, de repente Pedro tira os olhos de Jesus e olha para a tempestade. E Pedro afunda. Essa é uma lição muito abençoada que Deus está dando para nós nessa manhã. Ele está nos ensinando, primeiro, para nós não ter medo. E segundo, para nós nunca tirar os nossos olhos de Jesus. Porque por mais difícil que seja
A tempestade na tua vida ou na vida de quem quer que seja, que esteja passando por uma luta hoje muito grande, que seja como uma tempestade, porque nós sabemos que enquanto nós estamos aqui na Terra, às vezes surgem lutas na nossa vida que é tipo uma tempestade, que nós achamos que vamos morrer, nós temos medo, mas ali Jesus está mostrando para nós: não tire os olhos de mim, não olhe para a tempestade, porque Pedro olhou para a tempestade e afundou no momento que ele tirou os olhos de Jesus. Então a mensagem que eu tenho para você nessa manhã é isso, que pode ser a situação mais difícil que você já enfrentou na sua vida ou esteja enfrentando. Não tire os olhos de Jesus. Não olhe para o tamanho da tempestade. Olhe somente para Cristo, porque é Ele que vai te dar a vitória. A tempestade passa, como passou. Pedro ali, ele afundou quando ele tirou os olhos de Jesus, mas mesmo assim, Jesus veio, estendeu a mão e tirou ele e levantou ele ali daquela tempestade, né? Ele tinha afundado, Jesus tirou ele, né? E assim é nosso Deus. Ele está sempre pronto a nos estender a mão para nos ajudar. Nós é que somos falhos. A nossa fé é que é pequena. Porque quando nós entramos muitas vezes em um problema, nós só olhamos para o tamanho do problema, não olhamos para Deus. Mas que nessa manhã eu quero lhe pedir em nome de Jesus: não olhe para a tempestade, não tenha medo da tempestade, porque Jesus está com você, assim como ele estava com aqueles discípulos. Você não vai morrer. Elias, mesmo Jezabel, ameaçando de matar ele em 24 horas, Elias nem morreu. Nem morreu matado pela Jezabel e nem mesmo por qualquer outro tipo de morte. Esse é o poder de Deus. Não adianta, os problemas dessa vida não podem nos vencer. Elias venceu até a morte. A palavra de Deus fala que Elias ele foi levado ao céu, ele não morreu. O que Deus quer falar para nós através disso? É que até a morte ela é controlada por Deus. E Deus está sempre se revelando na nossa vida, mostrando o seu poder. Eu creio que Deus falou para Jezabel: vou te mostrar que quem manda na vida de Elias sou eu. Que quem tem o controle da vida de Elias sou eu. Por mais que você ameace ele, mas você não pode nada contra ele. Assim como o inimigo não pode nada contra nós. Porque quem tem o controle da nossa vida é Deus. Eu sempre gosto de falar essa frase. Quando eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor, o inimigo não tem mais poder sobre a minha vida. Só acontece algo na minha vida se Deus permitir, porque é Ele que tem o controle. E que nessa manhã, em nome de Jesus, você possa estar entregando a tua vida nas mãos do Senhor. Deixe Deus controlar a tua vida. Deixe Deus controlar a tua casa, a tua família. Porque por mais que o inimigo tente, ele nunca vai conseguir. Porque é Deus que está conosco. É Deus que está tomando a frente de tudo na nossa vida e controlando. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos se preocupar. Porque é Deus que está pelejando por mim e por você. Não precisa ter medo. Não tenha medo. Essa é a mensagem do Senhor para mim e para você nessa manhã. Não tenha medo. Eu estou cuidando de você.
Mesmo que você esteja enfermo, mesmo que você tenha recebido um diagnóstico dos médicos falando que você vai morrer, não tenha medo. Entregue tudo nas mãos do Senhor, porque Ele é o médico dos médicos. Ele é tudo na nossa vida. Passe a ser cuidado por Deus. Quando nós, vou falar isso mais uma vez para você, espero que você entenda. Quando eu e você entregamos a nossa vida totalmente nas mãos do Senhor, ali está cessando todo o poder do inimigo sobre a nossa vida. Porque nós passamos a ter um dono, e esse dono da nossa vida é Deus. É Ele que vai pelejar por nós. É Ele que vai nos dar livramento, seja Ele qual for. Porque a palavra de Deus fala que ao nosso derredor está o inimigo, rugindo que nem um leão para tragar nossas vidas. Mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor para nos guardar e livrar das garras do inimigo. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor nessa manhã. Seja cuidado pelo Senhor. Deixe Deus cuidar de você. O mundo, como a palavra de Deus fala, o mundo jaz do maligno. Olhe o que está acontecendo com o mundo. As pessoas com medo, muitos entrando em depressão. Por quê? Porque a situação do mundo faz medo. Mas quando nós estamos com Deus, nós não temos medo, porque essa é a palavra do Senhor para mim e para a tua vida nessa manhã. Não tenha medo. Eu estou com você. Amém? Que o Senhor possa te abençoar nessa manhã com essa palavra. E mais um conselho da parte de Deus. Não olhe para a tempestade. Não olhe para a luta que você está passando. Não olhe para o diagnóstico que o médico te deu. Não olhe para a situação do mundo. Olhe para Deus. Não tire os seus olhos de Deus. Porque enquanto você está olhando para Jesus, você está andando sobre as águas e não vai afundar. O que quer dizer andando sobre as águas? Andando sobre as águas é viver o sobrenatural de Deus. É viver o impossível. Aqueles discípulos, eles nunca tinham visto ninguém andando sobre as águas. Pedro jamais andaria sobre as águas se ele não estivesse olhando para Jesus. Então, vamos viver o sobrenatural de Deus aqui na terra. Deus é poderoso, Ele quer cuidar de você. Deixe Deus cuidar de você. Amém? Fica a mensagem. Não tenha medo. Não olhe para as lutas, para a dificuldade e para a tempestade. Olhe para Deus. Ele é infinitamente poderoso para te ajudar, te abençoar e te dar a vitória. Amém? Quero estar orando por você nessa manhã, crendo que essa palavra, ela vai te libertar do medo. Amém? Senhor meu Deus, Pai querido, nessa manhã, estou aqui diante da Tua presença, meu Deus, entregando essa mensagem, Pai, para as Tuas filhas, para os Teus filhos, para todas as pessoas que vão estar ouvindo essa mensagem, que ela venha, Pai, libertá-lo do medo, Senhor, e venha renovar as forças de cada um, meu Pai. E que essas pessoas venham sentir no coração de entregar a vida deles nas Tuas mãos para que o Senhor possa cuidá-lo, assim como o Senhor tem cuidado da minha vida, assim como o Senhor tem cuidado da minha família, assim como o Senhor tem cuidado da minha casa, Pai. Que eles também possam ter esse privilégio, meu Deus, de ser cuidado pelo Senhor.
Repreenda, Pai, todo espírito de medo na vida dessas pessoas, que eles não olhem mais para as situações que eles estão enfrentando, mas que eles possam olhar para o teu poder, poder libertador, que possa estar libertando cada um deles nessa manhã de todo o principado, todo o sentimento do medo, Senhor. E que em nome de Jesus, eles possam, Pai, em Ti, ser mais do que vencedor. Amém.